já deixem aberto aí o diagrama do iPhone 8 Plus, tá? Para que vocês possam entender o porquê que vocês não devem começar pela retirada do Hydra, quando o iPhone 8 Plus deixa de carregar. E não só o 8 Plus, né? O 8 Plus, né? Um X, 11 Pro Max, né? Porque vocês se condicionaram a tratar o Hydra da mesma forma que o TriStar, o iPhone 5S, 6, 6S, 7 Plus, né? Porque o TriStar realmente, ele tá na linha de frente, ele dá bastante defeito, né? Devido à sobretensão, ao uso de carregadores paralelos, então ele acaba sendo o componente defeituoso, é a bola da vez. Já no 8 Plus, né, e outros iPhones, né, o TriStar deu lugar para o Hydra, e o Hydra foi mais bem estruturado, e as malhas de carga passaram a caminhar em direções diferentes. Então ele deixa de ser a bola da vez, tá bom? Eu vou explicar para vocês o porquê disso, e aí vocês vão fazer o teste aí na bancada de vocês, tá bom? Então eu já dou a dica, para de tirar Hydra. Para de pegar iPhone que não está carregando e remover Hydra, né? Fazer troca de Hydra. Trabalhem com as medições, façam os troubleshoot. Então eu vou mostrar para vocês como que eu tenho que criar, né, as engrenagens, né, buscar as engrenagens, né, que ativam os protocolos de carga e como que nós podemos fazer as medições, tá bom? E aí vocês façam aí na prática, tá bom? Vocês estão com o notebook aí, esquema elétrico 8 Plus, análise de carga. E vamos tirar o Hydra de primeiro suspeito, tá? De suspeito número 1. Pode dar defeito? Pode, mas não é a bola da vez, tá bom? Então vamos lá. Por onde que entra a carga, tá? Vamos fazer o seguinte, assim, ó, para não precisar esticar muito e mostrar coisas muito básicas, vamos descartar os periféricos, tá bom? Vamos sempre imaginar assim, ó, esse iPhone, vocês vão testar, ele já tem, eu tenho a certeza que a bateria está perfeita em condições de ser carregada, meu cabo é original, meu carregador também é um carregador bom que vai mandar os 5 volts na entrada, e o nosso dock também, vamos pensar que o dock também está perfeito, eu não tenho que fazer nada no dock nesse momento, tá bom? Não vamos desprezar essa informação, vamos apenas começar supondo que já foram testados, eu já validei esse início, tá bom? Já fiz o teste também conectando o cabo e observando com Power Z, tudo isso aí já passou. Vamos pensar na placa, eu vou precisar fazer uma análise na placa e para isso eu vou ter que construir um troubleshoot. Então para eu construir o troubleshoot, vocês peguem por aí, eu já criei aqui o meu cenário de carga, é isso que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que saber qual que é o defeito, quais os componentes que se apresentam, né, que controlam essa função que parou, e aí eu tenho que rastrear todos eles, colocar eles, né, num cenário onde eu saiba por onde que entra, por onde caminha, onde que chega, e eu tenho que saber como que isso acontece também, tá? Porque a carga deixou de ser aquela linha reta, né, de você jogar 5 volts e pegar 4.2 volts lá na frente. Não é mais assim, pessoal. Hoje nós temos aí sistemas de monitoramento, nós temos sistema de proteção OVP, né? Então tem os liga e desliga, tá? Tem controles de protocolos, né? Como que esse smartphone deve carregar. Então, para tudo isso acontecer, as malhas têm que se conectarem, elas têm que trabalhar, elas têm que utilizar mais de um circuito integrado. Por isso que o iPhone é caro. Porque a engenharia, né, a estrutura, ela é bem feita, tá? Ela contém muitos componentes e é isso que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, sempre começar por onde entra 5 volts na placa, ok? Vejam aí no esquema elétrico de vocês que a entrada chega no conector J4600 nos pinos 53, 54 e 56. Aí é uma entrada de 5 volts inicialmente. Eu digo inicialmente porque esse iPhone contém um circuito de carregamento turbo, chamado USB-PD. PD é Power Delivery. Então esse USB-PD, ele em alguns momentos pode trazer mais tensão para essa malha, tá bom? Então vamos pensar em 5 volts, um carregamento convencional. Então eu vou colocar aqui o nosso J4600, os pinos 53, 54 e 56, tá?
Então eu coloquei aqui o nosso conector e vou imaginar que os pinos de carga da malha, esse aqui nem é VBus, né? Essa malha ela chama PP VBus 1, porque nós vamos ter VBus 2 também. Nós temos duas entradas de carga em direção ao Tigris. Tigris é o seio de carga, tá bom, pessoal? Então se ele for carregar via USB, ele vai utilizar como entrada, como alimentação de entrada de carga, a malha PP VBus 1E75. Então vamos pegar ela aqui. Vamos colocar aqui, ó, PP VBus 1E75. Sempre lembrando que cada malha tem aí os seus componentes, né? Tem os seus capacitores, tem resistores, mas vamos trabalhar com diagrama em blocos. Tá? No diagrama em blocos, nós vamos relacionar os principais envolvidos, os principais circuitos integrados, as interligações, e a gente despreza um pouco a parte de componente analógico. Agora, no momento que o defeito foi identificado e ele for atribuído a uma malha, aí essa malha precisa ser melhor rastreada, tá bom? Aí vocês precisam conhecer os componentes e a forma de teste para cada um deles. A princípio, então, eu tenho a malha PP VBus chegando ao Tigris. O Tigris é identificado como U3300, confere? Tá certo? U3300. Então vamos colocar o Tigris aqui. Tigris. Bom, esses 5 volts, quando ele chega ao Tigris, ele já precisa ser feito alguns tipos de trabalho, tá? Não vai ser aquele negócio de entrar e já sair para carregar, tá bom? É necessário alguns acontecimentos aí para que a carga seja otimizada, né? Que ela seja bem aproveitada. Então o Tigris, ele vai ter já na saída algumas malhas que ainda não é de carregamento, tá? Ele vai precisar trabalhar com essa tensão de 5 volts. Não só o Tigris, tá? Qualquer componente dedicado à carga, ele vai apresentar um bust, tá? Um bust e um buck também. Ele tem que ter um switch, tá? Para ele poder diminuir a tensão para o valor da bateria. E ele tem que ter um bust também para ele dar um ganho nessa tensão, para que ela tenha força para ela ser bem distribuída. Então no bust, vocês vão encontrar aí já um capacitor muito importante, que ele vai pegar essa carga e elevar a 8 volts, 8, 9 volts, dependendo da forma que estiver carregando, tá? E aí nesse bust, ele já vai ligar esse capacitor a um indutor e a um switch para poder fazer o chaveamento para que a tensão caia em torno de 4,2 volts. Então nós temos dois acontecimentos importantes quando chegar aos 5 volts aí para o nosso Tigris, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, aqui em cima, eu vou colocar um buster, tá? Vai ter um capacitor em série. E esse capacitor, ele vai se juntar a um switch, né? Para estabelecer um buck. Então nós vamos ter aqui um buck que lá na frente vai pegar uma bobina, tá bom? Só que vocês vão fazer dois tipos de medição para vocês garantirem que está havendo switch e que está havendo o bust, está tendo o trabalho do capacitor. Esse capacitor é um capacitor charge pump, tá? É uma espécie de bomba de carga onde ele acumula a tensão quando a bobina oscila e ele descarrega para dentro do CI. Aí em algum lugar esse CI consegue aproveitar essa tensão. Então, ó, identifiquem aí que daqui a pouco vocês vão precisar medir. O lado do capacitor ligado ao bust tem que apresentar, quando vocês conectarem o cabo com 5 volts, em torno de 8 a 9 volts. Eu vou colocar 8 volts. Então aqui, ó, vocês vão medir 8 volts. E para que vocês tenham a certeza que está tendo switch, chaveamento aí feito pelo indutor, esse indutor ele está identificado aí no esquema elétrico como NIC, né? É aquela bobina bem grande, é M5500, está lá embaixo, perto do conector da bateria, tá? Então, essa bobina é quem vai fazer o switch a partir do Tigris, né, para que eu tenha 4.2 volts ou 4 volts desse lado. Então vai ser assim, ó, eu vou colocar 8 volts de um lado, vamos colocar aqui 4 do outro. Se eu tenho esses dois valores, eu já matei 3 testes, tá? Eu sei que o Tigris está recebendo a tensão de entrada, aqui desse lado, pela malha VBus. Eu sei que está tendo bust,
pelos 8 volts e eu sei que está tendo switch pelos 4, porque entrou 5. Se está saindo 4, é porque está chaveando, ok? Então, a partir desse momento, o Tigris ainda não carrega a sua bateria, tá? Esse chaveamento ele se faz necessário para alimentar outras malhas, mas também ele vai carregar a bateria. Só que quem vai autorizar o Tigris a fazer o carregamento da sua bateria, ou da bateria do iPhone, na verdade é o Hydra. O Hydra é o CI que está entrando no lugar do Tristar, que eu falei para vocês que não é a bola da vez, tá? Não é para vocês ficarem trocando Hydra, tá bom? O Hydra não está recebendo sobrecargas de carregadores falsos. O Hydra, ele recebe tensões do Tigris. O Tigris já regula algumas tensões, né? Então vamos lá. A próxima linha que vocês vão identificar aí para poder colocar o Hydra na jogada é uma malha chamada PP VAR USB RVP Tigris. Essa malha contém um resistor, aí a partir desse resistor ela chega ao Hydra, é uma tensão de 5 volts, tá? Para que o Hydra possa validar. O Hydra tem sistema de proteção, né? Sistema OVP, então se a tensão chegar maior do que 5 volts, ele não desbloqueia para carregar. O Hydra, ele tem que desbloquear o sistema OVP, e ele vai desbloquear a partir de uma referência que vem através desse resistor. E além desse resistor, essa malha ela vai derivar também para o USB-PD. Então o USB-PD, que é o Power Delivery, né, que dá ganho para carregamento turbo, ele também vai participar dessa mesma malha. Tá? Então já saibam, eu vou até citar alguns sintomas, tá, para que vocês possam utilizar como, como suspeito, né, como ponto suspeito. Né? Se vocês têm um problema nessa malha, essa malha vai fazer o Hydra validar a tensão que vem pelo USB. O seu iPhone não vai carregar por USB, mas ele tem um outro caminho, tá? O Tigris, ele recebe na malha PPV-Bus 2 a tensão de carregamento do Ictara. O Ictara é para carregamento por indutância, carregamento sem fio. Então já considera isso aí como suspeito, tá? Como sintoma, né? De tipo de defeito. Se carrega por indução e não carrega conectando o cabo, de repente essa malha pode estar ruim, que é a malha que mostra os 5 volts do cabo para o Hydra, mostra quanto está chegando via cabo para o USB-PD. Aí os dois, né, em conjunto, eles decidem, né, se carrega lento ou se carrega rápido, se aciona ou não o carregamento turbo, tá bom? Então vamos colocar a malha aqui na jogada. O Tigris, então, ele vai liberar aqui uma malha. Vamos puxar daqui. Chamada PP VAR USB RVP. Essa malha, ela contém um resistor, né? Porque a intenção não é ser uma malha de carregamento, né? Então o resistor limitando a corrente. Se fosse uma malha direto para carregar, não teria, né? Aí teria que passar direto. Mas não é uma malha de carga. Então tem um resistor. Aí a partir desse resistor, aí nós vamos ter aqui o nosso USB-PD, USB-PD Power Delivery, né? Esse aqui é o nosso 16200. 16200. E vai pro Hydra, né? Vai pro Hydra, porque aqui até então nós tínhamos o Tigris, né? Então vamos agora pro Hydra. Essa malha aqui ela vem para o Hydra. Hydra. O Hydra aí no esquema tá como, pessoal? 16300. 16300. Então o Hydra é a nossa interface de varredura do cabo, né? O Hydra que vai ativar alguns protocolos a partir de criptografias, né? A partir da forma como ele entender o que foi conectado via cabo. Então essa malha, ela mostra que foi conectado um carregador, ela está trazendo 5 volts e se o Hydra entende que esses 5 volts está dentro dos padrões de carregamento seguro, ele desbloqueia o OVP. Como que ele desbloqueia o OVP? Ele vai utilizar uma malha onde ele vai demonstrar, ou ele vai falar para o Tigris carregar em nível lógico baixo, low. Só que a malha precisa
entrar a tensão, então em algum momento ela vai estar em nível lógico alto e depois ela cai a zero. É assim que o desbloqueio OVP é feito. É assim que o Hydra fala, Tigres, você pode carregar a bateria. Tá? Então é muito importante que essa malha desbloqueie o OVP, que essa malha autorize. Aqui é o momento que o Tigre autoriza aliás, tô confundindo as coisas. Vamos voltar. Aqui é o momento que o Hydra autoriza o Tigres a carregar, correto? Vamos lá. Como que essa malha trabalha? Essa malha trabalha assim, pessoal. Ela vai ter que avisar aqui, tá? É o aperto de mão, falando, carrega, tá tudo certo. Quando vocês enfiarem um cabo, um carregador, inicialmente sem carregador não tem nada nessa malha. A partir do momento que eu coloco um carregador e ele é de 5 volts, essa malha vai fazer isso aqui, ó. Ela sobe a 5 volts e cai a 0 volts, tá? Nesse momento que caiu a 0 volts, ela validou, né? Isso aqui vai pro Tigre, ó. Essa informação vem aqui, ó. Como que a malha chama? Vejam aí o nome da malha. Hydra 2, Hydra para, né? Tigres, Valid, a malha de validação, L. O L representa low, tá? Então a malha ela tem que chegar baixa, ela tem que chegar em 0. Ela não pode chegar com 5 volts no Hydra. A partir do momento que ela está batendo 5 volts no Hydra, o sistema OVP está bloqueado. Tá? Quer dizer que as tensões de carregamento não estão corretas. Tá bom? Então é isso aqui, ó. Essa malha é importante. Hydra 2, Tigres, Valid, L. Esse L aqui me diz aí o momento de carregar, tá bom? Daqui a pouco vocês vão testar. Tem um ponto de teste aí, que vocês vão identificar utilizando o esquema elétrico. E aí nós vamos fazer 2 tipos de teste, tá? Vamos fazer o teste em condição reversa e vamos fazer o teste com voltímetro, com multímetro escala de voltímetro, tá? Condição reversa é escala de diodo. Condição e a quente, né, vai ser em escala de voltímetro. O que nós esperamos entender com esse teste? Tem que utilizar o cabo, tá? Quando vocês colocarem... vamos pensar primeiro em escala de diodo, tá? Pegue aí na Vuxingi, tem um valor aí. Se eu não me engano é 700 e pouco milivolts em queda de tensão quando a medição é feita em escala de diodo, tá? Vamos colocar 700, tá? 700 é a malha parada, estática, sem trabalhar. No momento que vocês conectarem o cabo, essa malha é aterrada. É isso que garante a mudança de nível lógico. É isso que garante o L, né, que nós entendemos aí como momento de desbloqueio do OVP. Então, ó, inicialmente a malha está com um valor de 700, aí vocês colocam no test point aí o multímetro em escala de diodo e conecte o cabo. Tem que cair, tem que aterrar. É isso que o cabo faz, né? Ele aterra. Se tivesse com um voltímetro, o que ia acontecer quando entra 5 volts e esse 5 volts é aterrado? Ele cai a 0. Então, quando vocês forem medir com voltímetro, essa malha trabalhando, nunca vocês vão pegar 5 volts, porque é muito rápido. No momento que vocês colocam o cabo, o sistema já joga a malha para baixo. Então, vocês vão medir sempre 0 volts, tá bom? Vocês só vão conseguir ver esse acontecimento aqui, ó, se for com osciloscópio, que o osciloscópio ele é rápido, né? Então ele consegue capturar a figura. O voltímetro não. O voltímetro, quando é um acontecimento muito rápido, o que ele faz? Ele mostra números a partir de cálculos matemáticos. Ele não tem tempo para efetuar o cálculo. Ele é uma ferramenta lenta para isso, tá? Agora, se essa malha estiver bloqueada, se o Hydra não desbloquear o OVP para Tigres, aí a coisa muda de figura. Aí se vocês pegarem um voltímetro, conectar o cabo e medir nesse local, se tiver bloqueado, aí vai ter 5 volts. É como se acontecesse isso aqui, ó. Ó, carregando, né? Carregando faz isso aqui, ó. Correto? Ela sobe e rapidamente ela cai. Aí tá carregando porque desbloqueou em nível lógico baixo. Agora, se não carrega, o que que faz? Ó, tá 0. Aí quando eu coloco o cabo, sobe. E fica lá em cima. Então, se fica lá em cima, o multímetro mede. Só que se tá medindo, Tigres não vai carregar, tá bom? Então, considerem essa malha aí como um lugar para ser observado
caso o Tigris tenha as tensões de entrada, tenha chaveamento, tenha o bust, mas ele não carregue. Pode ser que o sistema OVP está bloqueando por alguma razão. Bom, vamos colocar agora mais alguns envolvidos, né? Porque a carga, ela precisa chegar até o conector da bateria. Então, a partir do momento que o Hydra validou os 5 volts, o nosso Tigris, ele começa a liberar outras malhas importantes. Ele vai liberar 2 malhas, que vocês vão ver aqui, ó, chamada PMID1 e PMID2. Essas malhas, quando o iPhone está sem a bateria, elas têm que dar 3.7 volts. 3.7, tá? Já coloca aí, tá? Quando vocês estiverem mapeando as saídas de Tigris, né, tem que ter 2 malhas PMID1, PMID2 com 3.7 volts. E a própria BAT VCC, que é a malha que já vai conter a bateria conectada, sem a bateria também fica com 3.7 volts, tá? Então, nesse momento de validação de saída de Tigris, eu vou pegar uma outra malha aqui, ó, conectada a um conector J3200. Aqui é o nosso J3200. E a malha que está tocando nele chama PP BAT VCC. PP BAT VCC. Tá? Aqui tem que ter, no terminal positivo, vou colocar o positivo aqui e o negativo aqui, 3.7 volts. Já começa por aí, pessoal. Quando vocês pegarem o iPhone 88 Plus, que é o da questão que não está carregando, quando vocês conectarem o cabo, veja se chega a 3.7 aí. Vocês vejam primeiro se chega a 5 volts, e depois, no começo, né, na entrega ali da PPV Bus E75, e depois vocês vejam se chega a 3.7 aí. Se chegar a 3.7 nesse ponto, aí o problema de carga pode ser a bateria, tá? Porque o sistema está chaveando a carga para esse lugar, né? Só que isso não é suficiente, tá? Eu vou dar mais alguma informação para vocês e já mais um sintoma. Pode ser que vocês peguem um iPhone, coloque para carregar e no instante inicial ele mostre um consumo de corrente ideal, né? Onde se considera que ele vai carregar, tá? Já anotem aí também, pessoal. iPhone 8 Plus, quando carregando, o consumo no PowerZ, no USB Detector, é em torno de 1.500 a 1.600, tá? O consumo dele é um pouco alto, tá? Então, se você coloca para carregar, ele mostra 1.500, 1.600, né? Estando com a bateria, cabo conectado, beleza, vai carregar. Só que às vezes acontece o seguinte, você coloca para carregar, aí ele dá 1.600, aí a tela começa a acender, né? Aí depois de alguns segundos, aí cai, né? Então ele para de carregar. Por que isso acontece? É porque no instante inicial, quando você enfia o cabo, o circuito chaveia para carregar. Só que existem 2 malhas de comunicação onde a bateria fica conectada à CPU através de um barramento, é um barramento I2C, tá? E no momento que vocês conectam o cabo e o iPhone começa a ligar, ele começa a carregar 1.600, só que aí ele chama a CPU. A partir do momento que a CPU acorda, se não encontrar comunicação com a bateria, aí o carregamento já para. Então, vamos colocar aqui nesse estudo agora 2 pontos importantes para considerar no carregamento desse iPhone, que são as malhas I2C que partem do conector da bateria. Lembre-se, tá? No 6 nós fizemos um estudo onde esse protocolo chamava HDQ, é um protocolo de monitoramento de carga, né? E o Tigris, ele utilizava 2 malhas, né? BAT-SWI, SWI, né? Para poder ler o CI da bateria. Tá? A bateria ela mandava 1.8 volts, deixava o Tigris nesse ponto em nível lógico alto, aí a CPU conversava com ele e os dois monitoravam o carregamento. Já no 88 Plus não tem a BAT-SWI. No 88 Plus e outros mais, nós vamos ter aí I2C. Para ter I2C, eu tenho que ter uma tensão de 1.8 volts passando por resistores de PWAP, isso aí vocês já viram em algumas aulas. Isso aí vai passar por 2 transistores, né? Então nós temos que garantir que os transistores estejam no lugar, fazendo a parte dele, e que a CPU, quando eu conectar o cabo e ela acordar,
ela consiga enxergar aí informações dessa bateria, tá bom? Então, ó, vocês vão pegar aqui, ó, vou colocar pequenininho aqui e aqui. Vocês vão pegar duas malhas I2C, tá? Essas malhas I2C, elas passam por dois MOSFET, né? Dois chaveador. Eu vou desenhar assim, ó, para não perder muito tempo. Faz de conta que aqui é um MOSFET, tá? E aqui é o outro, ok? Então tem que passar por aqui e aí vai colocar a CPU na jogada. A partir do momento que eu enfiei o cabo e o iPhone começa a ligar, a CPU desperta para monitorar esse acontecimento. Então aqui, ó, CPU vai utilizar o I2C para poder ler a bateria e monitorar o carregamento. Se faltar isso aqui, não carrega, tá? Aí o sintoma que vocês vão ver é aquele: enfia o cabo, começa a carregar, quando a CPU desperta, desliga a carga. E não se esqueçam, tá? Esses MOSFET, ele tem lá o dreno e o source, mas no gate os dois compartilham uma malha que é PP1V8, tá? Sempre que vocês pegarem essas linhas digitais, elas vão pegar 1.8 volts lá de cima, passando por um resistor, aí pega aquela malha always, né? E aí a gente já sabe os caminhos, né? Então se não tem, se esse resistor der defeito, eu não tenho alimentação do barramento. Se eu não tenho alimentação do barramento, CPU não participa, né, do carregamento e a CPU não permite o carregamento. Então acaba que o Tigris, sendo o CI de carga, o Hydra, que é uma espécie de gerente, né, que avisa para o Tigris para ele carregar, acaba que nenhum dos dois são principais, né? Quem determina mesmo o carregamento é a CPU. Tá? Então a CPU, para todas as ações, é o componente mais importante, tá bom? Mas o que eu quero que vocês aprendam, né, nisso aqui, nessa aula de hoje, é que Hydra, nesse caso, não é o componente que está na frente, né? E outra coisa, tá, que a gente sempre menciona quando eu crio o meu troubleshoot e torno ele completo, onde eu preciso conhecer todos os pontos de teste, o Hydra e o Tigris, eles não vivem da carga de 5 volts do cabo. Para que o Hydra possa funcionar, ele necessita de tensões de alimentação PPACC VAR, ele tem uma tensão aqui, ó, 3.3 volts. Ele tem uma tensão de entrada PP3V0, e ele tem uma de 1.8, PP1V8. Se essas três ou uma delas faltar, Hydra também não trabalha. Então, pessoal, quando vocês estão fazendo reparo, tá, em qualquer tipo de defeito, vocês precisam garantir as alimentações. Vocês têm que saber as alimentações de entrada, por onde que ela vem, de onde que vem, por onde que está passando. Porque se não chegar, o CI não trabalha, não vai trocar CI. Tá? Por isso que eu sempre falo, tá? Tem que medir. Tá? A gente tem que trabalhar com sintomas, sim. A gente trabalha com recorrência. A recorrência é aqueles defeitos crônicos, que aí eu não preciso ficar medindo, eu vou direto. Mas eu tenho que conhecer os pontos de teste. Mesma coisa, eu coloquei o USB-PD ali numa entrada de 5 volts. O USB-PD ele não trabalha apenas com entrada de 5 volts. Ele tem mais duas malhas de alimentação, 1.8 e 3V0. Então, ó, aqui no USB-PD, 1.8. Aqui, 3V0. Se não chega, o USB-PD não trabalha. Então, ele não consegue fazer chaveamento aí para carregamento turbo. Mesma coisa o Tigris. Tigris, peguem aí também as linhas de entrada, de alimentação principal. Lembre-se do Ictara. Se não carrega por indutância, pode ser o caminho ou pode ser o Ictara defeituoso. O Ictara entra aqui, ó. Da mesma forma que eu tenho PPVBus 1E75, eu vou ter aqui, ó, PPVBus 2E75. Esse aqui vem pelo Ictara. Ictara, carregamento sem fio, tá? Fora isso, tá? Tudo isso aí que nós citamos, existe formas de testes também. Teste de condição reversa, teste de consumo de corrente. Existe aqueles DOC, né? Eu tenho os DOC de teste, ó. Essas plaquinhas aqui, ó. Isso aqui é do professor Leandro Jumper. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Isso aqui é excelente. Vocês vão perceber com essa plaquinha que o Hydra do iPhone 8 Plus,
nas malhas que são tocadas pela placa, se vocês alimentarem com 5 volts utilizando a fonte de vocês e capturarem um consumo utilizando um amperímetro, ele tem que conduzir nas malhas 1, 2, 3, 5, 6 e 7 em torno de 5,2 microampere. Não é mili, tá? Mili já é curto para hidra, tá? 5,2 microampere. Vocês vão ver que a maioria das fontes que nós utilizamos aí de 4 dígitos não consegue capturar esse valor. Por isso que tem que colocar um amperímetro, tá? A fonte de 4 dígitos, ela tem unidade, dezena, centena e milhar, né? Milhar. Então eu só consigo medir em mili. A partir do momento que você injetou 5 volts e deu qualquer consumo na fonte de 4 dígitos, representa defeito, tá? Agora, se eu puder medir em microampere com a fonte de 5, aí ele tem que apresentar em torno de 5,2 microampere, tá? A partir do momento que está com 10, 12 microampere em uma linha, já representa fuga, tá? Conforme for aumentando, isso já pode representar um curto. Teste de condição reversa, vocês podem fazer também. Enfim, tem muitos testes que vocês podem fazer, só que para se fazer testes, né, para se mapear placas, né, identificar defeito, tem que criar isso aqui, pessoal. Não tem como fugir disso aqui. Vocês têm que criar um cenário envolvendo os componentes que são responsáveis pelo controle daquela função que vocês perderam. Tá? Do contrário, vocês vão se arriscar muito, ficar tirando o componente. Peguei um aluno ontem com o iPhone 11 Pro Max, que tinha problema de carregar. O que ele fez? Foi direto lá no Hydra, né? 16300. Trocou Hydra, continuou sem carregar. Ele não mediu nem a entrada. Chegando aqui na escola, medindo através do dock, a tensão que era para ser de 5 volts estava com menos de 2. Tá? E o 11 Pro Max, ele não tem o Tigris na placa. Ele tem o Tigris no dock, no flex do dock. Tá? Então, a partir do momento que não passava 5 volts nesse modelo de aparelho para a placa, eu não tenho defeito nenhum na placa. Eu tenho que matar o defeito ali na entrada, né, no Tigris, né, um componente em torno do Tigris, ou trocar esse flex, medir com outro flex, tá bom? Cada um tem a sua bola da vez. O X, o iPhone X, por exemplo, esse que foi citado agora era o 11 Pro Max. O X quem dá muito defeito é o Yancy, tá? 6, 6S, Tristar. Então a gente tem que sair daquela condição onde sempre é o Tristar que está com defeito, ou sempre vai no Hydra. Nós temos que trabalhar com medições, tá? Sempre lembrando, tá? Que o Hydra aqui, ó, ele está muito mais protegido do que o Tigris. É o Tigris quem está exposto. Então, na maioria das vezes, quando todo o protocolo, né, for já estudado, tá? Vocês vão perceber que, validando o Hydra, vocês vão perder alguma coisa aqui no Tigris. Ou vocês perdem chaveamento, ou vocês perdem o bust, ou o Hydra não valida a atenção que o Tigris está mandando, porque é o Tigris que manda. Se o Tigris mandar errado, o Hydra não valida. Hydra que tem OVP, Over Voltage Protect, sistema de proteção. Tá bom, pessoal? Então, ó, agora vocês vão para a prática, tá? Façam tudo o que foi citado aqui. Conectem o cabo e comecem a fazer as medições. Vamos sempre garantir antes, durante e depois, tá? Vamos criar um cenário de suspeitos e vamos por validações, tá? Vamos validar um e deixar o outro de lado, validando e deixando o outro de lado. Aí quando chegar naquele, né, que apresentar o maior número de contradições, de coisas que não se apresentam, que não acontece, aí a gente troca ele, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para quem está assistindo aí pelo YouTube, muito obrigado aí por ter ficado até aqui. E aí a gente se vê na próxima aula, pessoal. Até mais e tamo junto!